a minha ideia é tirar esse projeto do papel, dar essa autonomia para os clubes formarem a liga. Gerirem o campeonato. Gerirem o campeonato. E a CBF cuidar da outra parte. A parte do futebol de base, do futebol feminino, né, da condição para a gente trabalhar o futebol lá nos pequenos cantos do país até os grandes centros. Então, quando a gente fizer isso, a gente melhora calendário, a gente melhora um conjunto todo do futebol brasileiro. Então, a minha ideia é sim colocar, sair do meu mandato, deixando a liga pronta e executando sozinho com os clubes. Em relação à arbitragem, como é que a arbitragem, cara, lá em Roraima, eu estou fazendo um trabalho muito importante com a arbitragem. Então, a educação continuada é o que eu prezo em todos os setores. Eu acho que a capacitação, os estudos, ela é muito importante para que a gente tenha esse crescimento. E a gente teve um crescimento muito importante lá na arbitragem de Roraima. A gente faz um trabalho acompanhado lá com o meu diretor Jungo. Cara, uma outra visão. A gente teve resultados positivos disso. É legal de ver, porque a gente vê lá no campo na hora. E antigamente uns anos atrás, 4 anos, era muita briga, muita polêmica, e hoje não, hoje a gente já vê que já está mais estabilizado, os caras mais capacitados, então dá mais uma lisura, né, para os campeonatos. Então, tem essa questão, né, da profissionalização da arbitragem, eu também sou a favor, são profissionais como todos, isso tem que ser bem avaliado, bem estudado, para que a gente consiga colocar isso em prática também, né? Em relação aos gramados, com certeza, os gramados eles têm que ser cuidados, a gente tem que dar condições para ter um evento de qualidade, um futebol de qualidade. Isso eu também fiz lá no meu estado, em Roraima. A federação começou a tomar conta. Eu não sou, a gente não tem estádio, o estádio é público lá, né? O Canarinho. E não fazia parte da gestão da federação, a gente só usava. Então, a responsabilidade era do governo. Então, a gente já sabe como é que é essa questão. Então, o gramado era mal cuidado, a drenagem ruim, etc. E 2 anos para cá, a federação lá ficou com essa responsabilidade do gramado, né? A gente tem até um custo maior por isso, mas deu uma outra cara para o campeonato. Hoje a gente tem um campo de qualidade lá, um gramado verdinho, então a bola rola. Então, a gente quer fazer isso também. Né, na questão dos gramados aqui, eu acho que a gente tem que fazer um estudo, né, primeiro, de custo, de tudo, para saber como que a gente consegue deixar os campos aptos, todos os campos aptos do futebol, do Campeonato Brasileiro. Então, os jogadores precisam disso, né? E a gente vai tocar, vai discutir isso também. Teve na Alemanha, agora teve um choque, né? Em relação à padronização dos gramados da Bundesliga, né? Sim. Você tem os estádios todos, enfim. Que aí, né? já começa que é uma liga, né? Então, os clubes discutem tudo antes. A liga, quando ela tá, ainda mais essas europeias já estão consolidadas, né? Aí a gente chega lá pra olhar, você vê uma diferença grande, porque os processos já são muito antecipados quando a liga, do jeito que ela está, né? A gente teve oportunidade agora, até voltando um pouco na liga, Samir, você acredita que, de repente, outros clubes que não fecharam nesse momento com você, isso pode dificultar no entendimento, você ser um mediador de liga? Eu digo isso porque o presidente Edinaldo também abriu as portas para a liga, né? E liberou que os clubes conversassem e fizessem as suas movimentações, e os clubes mesmo partiram para blocos opostos. E para negociar direitos. Então, assim, os próprios clubes, me parece que nesse momento alguém tem que ser uma liderança, né? Para juntar essa galera. O Marcelo Paz do Fortaleza teve aqui, me parece um nome assim, bacana, mas não conseguiu. Ele até falou, não, acredito que até o final do ano a gente consegue, não conseguiu. Você entrando na CBF, o fato de 10 clubes terem te apoiado, isso, eu sou um leigo, né? Isso não quer dizer nada. Quando você senta na cadeira, você acha que consegue conversar com os 40, ou o fato de os outros 30 que não te apoiaram pode ser um problema para isso, você acha? Não, acredito que não. Não ter conseguido o apoio dos 30, isso para mim não faz diferença. Isso é um processo eleitoral, democrático, de direito. Então, a interlocução vai ter. Eu sempre faço uma gestão muito aberta, muito transparente, de comunicação, que eu acho que a comunicação é tudo. Se você tem diálogo, você consegue resolver os problemas, né?
Então é tudo na conversa, né? Aquela história, tudo na conversa. Eu acredito sim que eu vou poder ser um mediador importante nesse assunto. Já conversei com vários, né, clubes. Já conversei até com clubes que não quiseram assinar a chapa. Então, isso para mim não vai ter interferência nenhuma. Eleição passou, acabou, é daqui para frente, e a gente vai ter esse canal aberto com todos os clubes, a gente vai sentar, vai conversar e afinar os ponteiros aí para a gente tirar esse projeto do papel. Você pode citar um presidente de clube que você admira ou que você teve conversas positivas ao longo desse processo, assim, ou é difícil, né, você... Ô, Bruno, aí tu me pega, né? Aí vão ficar com ciúme aí, né? Não, porque teve a questão do apoio, mas você disse da importância também do diálogo com os outros. Sim. Que neste momento não aderiram à candidatura, né? Eu prefiro ficar no bastidor nesse daí. Mas a gente tem contato, eu acho que eles vão poder ver essa entrevista aí e eles vão saber do que eu tô falando. Mas a minha intenção é conversar com todos, Bruno, Beto. Isso é importante. Então, a CBF vai estar de portas abertas para todos. Lá é a casa do futebol brasileiro. É lá que tem que se discutir futebol. Uma outra boa também, Samir. Vou te chamar de candidato porque só tá aguardando o rito, né? O jornalista, o Rodrigo Capello, né, que trata de finanças e tudo mais, ele soltou uma coluna onde fazia um balanço que a CBF hoje, aí é uma notícia dele, né, teria em caixa um pouco mais de 2 bi em caixa, que é um baita de um vamos dizer assim, como um budget, né, um orçamento bacana. Você entrando... sentando lá na cadeira da CBF agora, com o comando do futebol, a gente recebe aqui uma galera das séries menores. Você até falou que o Edinaldo teve um trabalho olhando para esse lado. E sempre pega que é muito complicado para esses times menores terem calendário, assim, a questão do próprio investimento, deslocamento. A gente podia pensar nesses recursos que a CBF tem, num investimento ainda maior para deixar esse processo de Série D, até outras divisões, né? Nacionalizar mais o futebol do interior do Brasil, com o investimento com caixa que a CBF tem, seria um pensamento? Com certeza. Isso, a ideia da CBF não é acumular dinheiro, né? Não é deixar dinheiro em caixa. Sim. Nós temos que investir e fomentar o futebol brasileiro. Então, o que tiver de lucro sobrando para a gente fazer investimento, aumentar, isso com certeza. Uma das coisas é a Série B. A Série B, ela precisa de um investimento maior, de um aporte maior, né? A Série C, a Série D. Eu venho da Série D. Então, a realidade lá nossa é dura, né? Apesar dessa ajuda que o Edinaldo fez e etc., ainda falta recurso. Então, a gente precisa de muita coisa, de muito apoio. E nada melhor de uma pessoa que vem lá de baixo, né, de uma série menor, que vivencia essa realidade no dia a dia, para estar à frente de uma instituição como essa e a gente olhar para onde deve olhar. Então, acredito sim, eu acho que as séries menores elas vão ser mais vistas, a gente vai fazer mais investimentos para fomentar o futebol brasileiro. Fair play financeiro, qual é a sua ideia? Importante, é um assunto importante. O fair play, eu acho que tem que haver, não tem como a gente disputar um time que tem 20 milhões, disputar com um time que tem 1 milhão. É difícil, né? A gente sabe que o que move o futebol é o dinheiro. Fazer futebol sem dinheiro é difícil. Então, mas tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio tem que ser discutido entre os clubes. Acredito que nessa formação da liga, nessa conversa, a gente vai chegar a um denominador comum também em relação ao fair play financeiro. Mas você citando ainda na casa do fair play, situações como a gente viu no ano passado eu não vou entrar no mérito do clube aqui, né? Mas a gente foi noticiado de clubes que montaram times acima do orçamento e não pagaram. E disputaram o campeonato. Acho que isso até lesa mais o campeonato do que um time que, de repente, por méritos próprios, fatura 20 e o outro 1, mas
times que montam equipes caras que estão com salário atrasado e aí se salvam do rebaixamento, enquanto outras equipes estão toda certinha, pagando o que pode, são rebaixadas. E isso chamou atenção na última temporada. Aconteceu isso no campeonato, né? E as pessoas na época cobravam. De repente, se a CBF podia pegar isso como um regulamentador, ó, em vez da FIFA punir com o transferban, alguma coisa, se a própria CBF poderia ter uma forma de punir. Olha, não tá pagando salário? Você vai perder ponto aqui para tentar mais justiça. Isso para você faz sentido? Faz sentido, mas isso é um assunto que tem que ser bem discutido, né? Tem que ser colocado na mesa dos atores, os que realmente estão ali no meio, e ter um diálogo para a gente chegar num consenso e a gente conseguir executar isso. Mas faz todo sentido, sim.